Fala galera, fala pessoal do Templário Cruz Maltino, sou eu, Júlio, aqui novamente para podermos falar de algumas novidades em relação ao time titular, em relação a fora e dentro de campo, em relação a muita coisa que está acontecendo no Vasco da Gama, muitas novidades. Eu peço para você, já deixe o seu like, se inscreva nesse canal e eu volto logo após a vinheta. Vamos começar esse vídeo de hoje com o assunto Ramon Dias e Emiliano Dias, da comissão técnica anterior, pode estar voltando para o Vasco? É uma pergunta que eu faço. Será que Ramon Dias e Emiliano estarão voltando para o Vasco? Enfim, eu fui pesquisar sobre essa notícia, vi que o Pedrosa disse que o próprio Emiliano e o Ramon querem voltar para o Vasco, tanto que não assinaram a rescisão de contrato, que o clube já apresentou a rescisão de contrato, eles não assinaram a rescisão e estão dispostos a voltar, segundo o Lucas Pedrosa, estão dispostos a voltar para o Vasco da Gama. Mas é uma pergunta que eu faço a você, torcedor. Será que você quer Ramon Dias e Emiliano Dias de volta no Vasco? Lembrando que o que impedia o retorno deles, pelo menos por enquanto, naquele momento, era o Lúcio Barbosa, e o Lúcio Barbosa saiu junto com a Cátia dos Santos, saíram do Vasco. Mas é uma pergunta que eu faço, torcedor, você quer Ramon Dias e Emiliano Dias de volta no Vasco da Gama? Responda nesse vídeo. Tratando agora do assunto Felipe Coutinho e Pedrinho. Felipe Coutinho teria feito algumas exigências para o Pedrinho, entre elas o nome do Souza e do Alex Teixeira. O que eu pude apurar em relação a isso é que o nome do Souza tem sim, o Vasco tem sim interesse, foi uma das exigências do Coutinho, sim, o nome do Souza, mas o nome do Teixeira eu não consegui apurar. O que tem de claro nesse momento em relação às exigências que o Coutinho fez é o Instituto Felipe Coutinho, que o Vasco teria que ajudá-lo a desenvolver o Instituto Felipe Coutinho, que é um sonho do jogador, já não é de hoje, já tem um tempo, o Instituto Felipe Coutinho. Então, Alex Teixeira parece que não está na exigência do Felipe Coutinho. Quem está na exigência do Felipe Coutinho é o Souza, pelo menos por enquanto é o que eu pude apurar, e assim que eu apurar mais notícias eu trago aqui para vocês, tá bom? Saiu a lista dos relacionados contra o Cruzeiro e um desfalque que já não jogou contra o Palmeiras e também não jogará contra o Cruzeiro e provavelmente estará de fora contra o Juventude, e é Dimitri Payet. Dimitri Payet sentiu uma lesão grau 1 na perna e está fora do jogo do Cruzeiro, esteve fora do jogo contra o Palmeiras e provavelmente está fora do jogo no próximo jogo depois do Juventude também. Então, o jogador passa por um problema de lesão, lembrando que as lesões começaram a surgir no Vasco depois da saída de Diego Pereira, pelo menos uma saída entre aspas, porque ainda não foi oficializada a saída dele, e algo também que me chama a atenção, como é que pode um cara com toda a sua comissão técnica, toda a comissão técnica, entre aspas, foram desligados do clube e ele ainda não, né? Eu digo entre aspas porque Ramon Dias e Emiliano Dias não assinaram o contrato de rescisão, então ainda estão ligados ao clube. Fato é que Payet está de fora contra o Cruzeiro. E não só Payet, Jair e Paulinho, vocês também já sabem, estão de fora contra o Cruzeiro. Vamos falar agora de um jogador também que deve ser desfalque contra o Cruzeiro, deve ser o Robert Rojas, deve ser desfalque contra o Cruzeiro, porque o protocolo de concussão, que é o caso de pancada na cabeça, ele deve estar fora também do Cruzeiro, já que ele precisa de 5 dias, no mínimo 5 dias, para poder ser reavaliado pelo médico. Uma coisa que em relação ao Robert Rojas foi descoberto é o seu salário. Seu salário gira em torno de R$600 mil. Acredite ou não, R$600 mil é o que o Robert Rojas recebe do Vasco. Cara, eu acho isso um absurdo. É uma inflação enorme em questão de valor do salário desse jogador. Meu Deus do céu. E vamos falar agora em relação à permanência ou não do Álvaro Pacheco no Vasco da Gama, no comando técnico do Vasco da Gama. Depende muito, segundo informações que eu pude apurar,
Depende muito da vitória ou não contra o Cruzeiro em São Januário, 18h30, domingo, 18h30 em São Januário. Depende muito da vitória ou não contra o Cruzeiro. Se ele perder, tem uma grande chance de ser demitido, já que a informação apurada ontem pelo Atenção Vascaínos é de que os jogadores não têm gostado do jeito que ele treina, porque ele treina com todos os jogadores e ele não dá pista do time titular que vai ser escalado. E isso tem incomodado alguns jogadores, segundo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Eu acho que, minha opinião sincera, tá? Eu acho que o jogador não tem que se importar com isso, só tem que se importar em jogar bola, que é o que não tem feito. Os jogadores do Vasco não têm jogado bola. Não tem que se importar com o treinador. Tem que se importar em jogar bola, dar resultado, fazer gol, porque eles ganham para isso. E agora falando do jogo Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, uma novidade em relação aos relacionados é o Matheus Cocão. Matheus Cocão deve ser relacionado, deve ser não, muito provavelmente será relacionado contra o Cruzeiro. Se vai começar de titular, se vai ser titular ou não, só Álvaro Pacheco pode dizer, já que nem os jogadores sabem quem vai ser titular ou não antes do jogo. Na verdade, um pouco antes do jogo sabem, mas até 1 hora, 2 horas antes do jogo, nem os jogadores não sabem. Isso é surpresa total do técnico Álvaro Pacheco em relação à escalação do Vasco da Gama. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou colocar uma meta para esse vídeo aqui. Meta de 270 inscritos. Por favor, gente, me ajude. 270 inscritos e 10 likes. Eu acho que a gente consegue tranquilo essa meta aí. Conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!